E aí pessoal, beleza? Vamos fazer a correção da nossa segunda atividade aí. A primeira como era uma resenha, né? Eu vou procurar responder com vocês quando a gente voltar. Essas questões objetivas aí a partir da atividade 2 são mais fáceis. E a gente vai fazer essa correção agora rápida aí, né? Porque a gente vai ter que avançar o conteúdo daqui pra frente. Então eu vou tentar facilitar ao máximo, né? Vou trazer aí alguns slides, algumas outras videoaulas de outros professores também para enriquecer o conteúdo, tá? Então vamos começar aí a correção dessa nossa segunda atividade. Vamos lá. Aqui são três suposições aí que a questão pede, né? A primeira afirmativa aí, né? A pré-história, época compreendida entre o aparecimento do homem sobre a terra e o uso da escrita é dividida tradicionalmente em dois períodos, paleolítico e neolítico, mas nós sabemos também que tem o meso, né? Ou seja, tradicionalmente. Então, como esses dois são os principais, está correto. A afirmativa 2. A domesticação de animais e o surgimento da agricultura ocorreram apenas após a invenção da escrita, posterior, portanto, ao neolítico. Totalmente errada essa 2 aí. Podemos observar que a domesticação se deu aí nessa transição do paleolítico para o neolítico. A 3. A duração do paleolítico é meio mais extensa do que o neolítico, correto, envolvendo níveis técnicos naturalmente mais primitivos. Exatamente. Então, 1 e 3 estão corretas. A alternativa certa é a letra C. Questão 2. Sobre a constituição das primeiras estruturas urbanas é correto afirmar. Sobre as construções urbanas, as primeiras, né, constituições aí, podemos entender aí que, letra A, durante o surgimento das primeiras formações urbanas, os homens viviam em cavernas. Então, as primeiras formações habitavam a copa das árvores, as cavernas vieram posteriormente, então essa está descartada. B. Nas primeiras formações urbanas apareceram instrumentos rudimentares produzidos pelo homem. Então, os instrumentos aí não de certa forma construíram, né? Mas eles foram utilizando aí pedras, foram utilizando ossos, né? Certo? Então já estava pronto, ele não construiu do zero, já tinha algo pronto. Isso que essa alternativa não está certa. E a C, que é a certa, no início das cidades já indicava um processo de sedentarização do homem, proporcionado pela Revolução Agrícola. Exatamente. Sedentarismo aí vem essa questão de ter um local fixo para se habitar. Correto? Então, a alternativa certa, letra C. Vamos lá. Questão 3. A transição do período paleolítico superior para o neolítico, datada entre os anos 10.000 e 7.000 a.C., foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas podemos citar: letra A, o aparecimento da linguagem falada. Essa linguagem falada aí sempre teve, né? Essa não é articulada como nós hoje podemos observar. A letra B, que é certa, a domesticação dos animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio. Então, quando o homem começou aí dominar a agricultura e dominar determinados animais, houve aí um novo período na nossa história, né? Que foi justamente nessa transição aí do paleo para o neolítico. A C está errada, que esse aparecimento da magia também e da arte sempre existiu, né? Arte rupestre, tem até outra questão aí na frente. E são outros pontos aí que nós podemos observar. Letra B é certa. Vamos lá para a questão 4. Se compararmos a idade do planeta Terra
avaliada em 4,5 bilhões de anos. Aí tá aí 4,5 ponto não, vezes, né, 10 elevado à nona potência, né, que é a quantidade de noves. Com a pessoa de 45 anos, então podemos observar que ela conviveu com o homem moderno nas últimas 4 horas e há cerca de 1 hora viu-o começar a plantar e a colher. Há menos de 1 minuto percebeu o ruído de máquinas e de indústrias e, como denuncia uma ONG de defesa do meio ambiente, foi nesses últimos 60 segundos que produziu todo o lixo do planeta. Pergunta é: o texto permite concluir que a agricultura começou a ser praticada há cerca de 10 mil anos. Só fazer uma proporção aí de tempo, é bem simples para a gente chegar a essa quantidade. Coloquei essa questão aí porque caiu no Enem e ela é basicamente mais fácil de entender, né? Se eu utilizar o 4,5 bilhões proporcional a 45 anos e atribuir o tempo de cada um deles, né? Então, bem simples aí, beleza? Vamos lá. E também outro dado importante aí é citar essa questão referente aí a surgimento do homem sim, Homo sapiens sapiens, né, que está basicamente há cerca de 200 mil anos atrás. Questão 5. Nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência porque ainda não conheciam práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. É o texto do Hall, né, sobre questão ambiental, aí está a citação do livro que ele fez, tal, adaptado a citação. Aí o texto se refere-se ao movimento migratório denominado o quê? Quando eu falei para vocês, pessoal, que o homem aí no período paleolítico ficava mudando de lugar, o nome certo é o quê? Nomadismo. Então, nômades, alternativa certa, letra B. Né? Infelizmente, alguns poderiam confundir com êxodo rural, né? Mas não tem nada a ver, porque êxodo rural saiu da cidade, saiu da zona rural e foi para a cidade. Já foi relatado aí lá no nosso fundamental. Sedentarismo fixo. Então, mudança, nomadismo. Letra B. Vamos lá. A questão 6. A pré-história costuma ser dividida em 3 períodos: paleolítico, mesolítico e neolítico. Como que a gente pesquisou até o mesolítico quando a gente estava na aula presencial. Vamos lá. São características do período paleolítico, exceto é o que? Que não é a correta. Nós temos que marcar a alternativa que está errada. Né? Questão 6 aí. Os homens deste período eram sedentários. Tá, digamos, dizendo que são os 3 períodos que o homem era sedentário. No Paleo, no Meso e no Neo. Sabe que não foi isso. Os homens aí, eles eram sedentários no Neolítico. E viviam essencialmente da caça e da coleta. Isso aí é atribuído a onde? Paleolítico. Então essa questão, letra A aí, ela está confundindo e está errada. Então por isso que ela é a alternativa que deve ser marcada. Certo? Então, a alternativa vai ser marcada aí, letra A. Letra B está completamente certa, C também e D também. Então são afirmações certas. E aqui está errada, questão letra A. Vamos para a questão 7.
A partir da segunda metade do século XX, o termo história passou a ser cada vez mais questionado por historiadores. O termo pré-história. Em seu lugar, tem utilizado história dos povos sem escrita. Sobre o referido debate entre historiadores, é correto afirmar que o termo pré-história é rejeitado por quê? Então observa bem, a questão ela pede por que o nome pré-história, certo? O termo pré-história, aí no caso vai ser um evento, no caso a invenção da escrita, a partir dali iniciou a história. Então eles acreditam que antes disso, como não haveria história, não haveria escrita, então eles não tinham história. Por isso que é questionado por muitos historiadores, foi questionado. E começaram a utilizar o termo chamado História dos Povos sem escrita, mas com certeza eram bem organizados, na sua maioria. Letra A. Enfatiza a arqueologia e a paleontologia, cujos estudos dependem de custosas escavações e análise de fósseis. Esse é algo que é tido por essas duas áreas, arqueologia e paleontologia, mas não tem nada a ver com o enunciado, certo? Não é a paleontologia e a arqueologia que vai determinar a questão da história, a questão da escrita, como eles estão abordando aí, certo? Eles têm as suas técnicas, têm as suas organizações diferentes da história, trabalham em correlação, um completando o outro. Letra B. Possui conteúdo místico, evolucionista e preconceituoso, tipo das ciências humanas do século XIX. Não tem nada a ver também com a questão em si, está errado. Letra C. Supervaloriza os povos dotados de escrita, compreendendo apenas estes como os passíveis de produzir história. Então, a grande questão é a escrita da questão que o enunciado está pedindo. Então, por isso que a letra C é a alternativa certa. D. Pede os estudos dos povos cujas sociedades não desenvolveram a escrita. Longe, né? Tem nada a ver. E letra E. Iguala os povos bárbaros e selvagens aos povos portadores de cultura. Nada a ver a questão de bárbaro, que a gente vai ver só lá no Império Romano daqui a uns dias. Vamos lá. Questão 8. As pinturas rupestres são evidências materiais do desenvolvimento intelectual dos seres humanos, embora tradicionalmente estudadas pela arqueologia. Elas ajudaram a redefinir a concepção de que a história se inicia com a escrita, pois letra A funciona como códices velados de uma comunidade à véspera de decifração. Podemos dizer não, essa é a alternativa certa. Desvendar o que quer dizer essas palavras aí da alternativa letra A. Códices, né? Uma espécie de códigos, né? Mostrando aí os desenhos rupestres que o povo daquele momento, as comunidades estavam, né, tentando aí decifrar, mostrar como eles viviam naquele período. A gente viu aí nas aulas, né, tem vários desenhos rupestres aí que mostram a adoração de alguns animais, né, caças, fugas, espécie de alarmes, né, com região onde tinha animais ferozes para eles poderem desviar. Então são várias interpretações que tem acerca das pinturas rupestres. B. Não é, né? Não tem nada a ver com essa questão de cronologia aí. Não se tem um período exato, cada dia encontra-se pinturas diferentes, aí diferentes períodos. Não tem que dizer, só surgiu pintura dessa época aqui até essa época, não. Quase todo dia aí acham fósseis novos, pinturas. Então isso aí mostra como a sociedade naquela época, né, tenta desvendar. C. O predomínio da técnica sobre as forças da natureza. Não tem nada a ver isso aí, que o homem não está dominando, né, nada em referente à natureza nesse momento aí. Só vivia em harmonia com a natureza. D. Atestam as relações entre registros gráficos e mitos de origem. Poderia ser, estava tentando decifrar, dizer que a origem deles foi daquela maneira, mas não se tem nada concreto acerca disso. Letra E.
Registra a supremacia dos indivíduos sobre os membros de seu grupo. Também não mostra nada disso. Elas mostram, entre outras tantas coisas, na vida dos seres humanos daquele período. Certo? Então, letra A, que é a alternativa certa da questão 8. Agora vamos para a 9. A denominação da Revolução Neolítica cunhada nos anos 60 pelo arqueólogo Gordon Schild refere-se a uma série de intensas transformações. Entre essas mudanças é correto citar: letra A, criação do poder político centralizado associado ao domínio do poder religioso. Não tem nada a ver aí, nada de poder centralizado nesse período aí, nem questão religiosa. Tinha os seus cultos lá, mas esses poderes não eram laçados nem muito bem expostos nesse período, nem com tanto domínio, nem com tanta supremacia. Letra B, o desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo. Também não é desse período essa questão da escravização. C, a instituição privada das terras com cultivo de cereais e criação de animais. Tem nada a ver com questão privada aí, nada foi feito nesse período. Aí, esse cara tá errado. Letra D, surgimento da divisão natural do trabalho com a atribuição do papel produtivo relevante à mulher. Com certeza, né? Desde hoje e sempre as mulheres ajudaram bastante na construção do mundo. Então essa é a alternativa certa, letra D. Letra E, ela não está correta. E por quê, né? Transição da economia de subsistência para a economia industrial. Não tem nada a ver essa questão aí de economia industrial, certo? Muito menos, né? Houve essa transição, não foi nesse período, estava longe de acontecer essa economia industrial. Bom, terminamos aí a correção da atividade 2, né? Espero que tenham gostado. O primeiro vídeo que eu estou gravando, né, para ajudá-los, auxiliá-los, e daqui para frente será um suporte da nossa interação, tá? Obrigado aí, valeu galera.